Boa tarde a todas e todos que estão acompanhando conosco os estudos das obras de Leon Denis. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Nós te convidamos para iniciarmos as nossas atividades fazendo uma prece. Vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, com o mundo maior, rogando a Deus permissão para iniciarmos as tarefas desta tarde de nossa casa espírita, pedindo aos bons espíritos que possam nos intuir na compreensão desta obra e também aos nossos mentores espirituais que estejam conosco, nos amparando neste projeto. Rogamos por todas e todos que estarão assistindo as gravações posteriormente, que seus lares possam ser envolvidos em vibrações de paz, de amor, de equilíbrio, e que durante os estudos também estejamos recebendo aquilo que necessitamos de força, de fé, de coragem, de perseverança, e que a espiritualidade amiga esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Depois da Morte, capítulo 4. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Grécia. Esse capítulo, ele dá continuidade, né, a esses estudos históricos que Leon Denis vem trazendo para a gente. Então, vamos lá, a Grécia. Entre os povos de iniciativa, nenhum há cuja missão se manifeste com maior brilho do que o da Hélada. A Grécia iniciou a Europa em todos os esplendores do belo. De sua mão aberta saiu a civilização ocidental e o seu gênio de 20 séculos ainda hoje se irradia sobre as nações. Por isso é que, apesar de seus desmembramentos, de suas lutas de seus desmembramentos, de suas lutas intestinas, de sua queda final, ela tem sido admirada em todas as épocas. A Grécia soube traduzir em linguagem clara as belezas obscuras da sabedoria oriental. Exprimiu-as, a princípio, com um adjutório dessas duas harmonias celestes que tornou humanas, a música e a poesia. Orfeu e Homero foram os primeiros que fizeram ouvir seus acordes à terra embevecida. Mais tarde, esse ritmo, essa harmonia que o gênio nascente da Grécia havia introduzido na palavra e no canto, Pitágoras, o iniciado dos templos egípcios, observou-os por toda parte do universo, na marcha dos astros que se movem. Futuras moradas da humanidade no seio dos espaços, na concordância dos mundos, dos três mundos, natural, humano e divino, que se sustentam, se equilibram, se completam, para produzirem a vida em sua corrente ascensional e em sua espiral infinita. Dessa visão estupenda decorria para ele a ideia de uma tríplice iniciação, pela qual o homem, conhecedor dos princípios eternos, aprendia, depurando-se, a libertar-se dos males terrestres e a elevar-se para a perfeição. Daí um sistema de educação e de reforma, a que Pitágoras deixou o seu nome, e que tantos sábios e heróis produziu. Vamos dar uma paradinha? Pode ser. Né? Porque a gente fala um pouquinho depois. Uhum. Você então, leu aqui, aí?
ele começa trazendo, né, os nomes da antiguidade grega, né? Os grandes nomes, as contribuições que foram recebidas, né, por essa civilização, e destaca, e Leon Denis vai destacar principalmente a arte, né, falando da música, da poesia. Então, é bacana quando traz também esses pontos, né? Você leu Elada, Elade, né? O seu tá Elada? Não, deve ter Élada. meio errado. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu Tá, só achar aqui, que eu não sei aonde que está mais. Elade. Está escrito aqui é, Elade. é isso mesmo, tá? Porque você leu Élada. Aí eu falei, Ah, poxa, o meu aqui deve estar escrito errado. Mas tranquilo, isso aí eram os povos, né, da Grécia Antiga, denominava isso, né? Vamos falar assim, o povo brasileiro. Então, Hélade, eram os gregos antigos, da Grécia Antiga. Interessante, Rosimar, que a Grécia, que começou com o povo egípcio, os iniciados da Grécia iam no Egito, né, para aprender tudo. E aqui fala, né, que a Grécia iniciou a Europa, todos os esplendores do belo. Então, aí já é a Grécia que colocou as experiências, os aprendizados, né, tipo, educou a Europa. Aí fala da Grécia que ela teve momentos, né, de decadência, realmente, né? Eu estava buscando aqui, a Grécia passou por vários momentos de queda ao longo da história, né? A decadência micênica, né? A invasão dórica, a partir de 1200 a.C., foi um dos fatores que levou à decadência da Grécia. Outros fatores que podem ter contribuído para o declínio foram as guerras civis, insurreição da população e desastres naturais. O fim do Império Bizantino Grego. O Império Bizantino Grego foi dominado pelos otomanos em 1453, após o enfraquecimento das estruturas do Estado e a redução do território. Então, essa questão da Grécia vem há tempos, né? A dominação romana também, né? A Península Grega ficou sob o domínio romano a partir de 146 antes de Cristo. Então, interessante que a gente está falando aqui, quando se fala, por exemplo, do Orfeu, né, que é um músico, a gente vê, lembra dele quando fala, quando a gente estuda. Mas ele não é só isso. O Orfeu, ele é músico, ele é sacerdote, as músicas dele eram religiosas. E tem a questão também, Rosimar, das cidades, né, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Então, era isso mais ou menos que eu queria falar para a gente não perder depois aquilo que eu fui anotando aqui para a gente conversar, entendeu? Então, olha só, os iniciados da Grécia aprenderam no Egito. Essa questão né, do ocultismo, da ciência oculta, aquela coisa toda, né? E eles levaram, aí eles começaram a distribuir mais para frente um pouquinho, a gente vai ver isso. Que o Leon Denis vai falar, que aquele livro A Caminho da Luz também, que a gente comentou no estudo passado, e em todos os estudos desse livro, depois da morte, a gente está falando desse livro A Caminho da Luz. Então, a gente vai ver aqui mais para frente, eu vou falar um pouquinho também dessa questão desse
a Grécia foi muito importante na condução que Jesus deu, né? Povoou o mundo, aquela coisa toda, 4.000 anos antes de Cristo, os egípcios, que eram os exilados de Capela, que a gente falou, que eram os que menos débito tinham com a justiça divina, que tinha mais moralidade. O único problema é que eles não depuraram o sentimento deles, porque eles queriam só produzir, e deixaram de ver as coisas, né, do amor, da gentileza, da empatia, né, um povo muito bruto. A Grécia, ela veio preparar a vinda de Jesus para cá, né? Jesus colocou aqui um monte de sábios, de espíritos de escol para essa antecipação para o povo. Quando ele viu que o povo já estava mais humanizado, aquela coisa toda, ele começou a fazer esse preparo para ele vir. Porque eles já estavam preparados, mas não estavam preparados moralmente. Entendeu? Bem interessante, né? Esse início que você traz, né? Essa introdução. E é interessante a gente lembrar, né? Que muitas coisas da história antiga, né? Que a gente chama de história clássica, né? Às vezes chegou para a gente também de uma forma um pouco deturpada, né? Com uma mensagem confusa, muitas vezes, né? Mas você vê que Leon Denis vai resgatando que são nomes importantes, né? São nomes importantes da história. Então, quando você traz essa questão, né, de Orfeu, de Homero, então, Homero é um grande escritor, né? Grande escritor da antiguidade grega, né? Escreveu Odisseia, Ilíada. Então, assim, é o que a gente tem mais contato, né? O que a gente tem conhecimento mais profundo um pouco, né? Então, assim, são grandes obras que ficaram na história pelo seu conteúdo, pela grandeza, pela riqueza, né? De escrita mesmo. E aí é interessante porque a gente vai se deparar ainda com outros nomes muito conhecidos desse capítulo, né? Que são desse período aí da antiguidade, e que a gente pode dizer que são esses que deram continuidade a esse processo, né, de divulgação aí dessa verdade tão importante, que não deveria ter sido tão deturpada, né? E ele traz aqui o Pitágoras, né? Pitágoras, ele era filósofo, era matemático, a gente tem muito, aqui, né, ficou muito conhecido, às vezes, os teoremas de Pitágoras, né, que a gente, às vezes, estuda, geralmente, né, quem dá continuidade aos estudos formais, nós estudamos os teoremas de Pitágoras, né. Então, assim, ele era um filósofo também. E aí que interessante, né? Ele fala aqui, ó, o iniciado dos templos egípcios, né? Então, assim, é interessante como ele vai trazendo isso como uma forma até poética, né? Que ele vai falar, o iniciado dos templos egípcios, observou-os por toda parte do universo, na marcha dos astros que se movem, futuras moradas da humanidade, né? Então, olha que interessante, né? A título de curiosidade, o Orfeu é músico, poeta e profeta lendário na religião grega antiga. Então... E é estranho, né? Porque tem alguns nomes que eles geram dúvida, né? Tem uns nomes que... Tem gente que fala que Orfeu não existiu, que era uma lenda, né? E alguns dizem que não, que ele existiu sim, e tem uma obra. É porque na antiguidade, alguns autores, né? Vamos dizer assim, alguns desses iniciados, alguns desses nomes
que detinham alguns conhecimentos, eles davam importância muito à fala, né? Então, era muito, igual a gente já falou semana passada, né? Escrever era como se fosse uma deturpação da mensagem. Então, tudo era muito falado, oral, né? E aí, eles não têm, às vezes, né? Igual, por exemplo, Sócrates, não escreveu nada, escreveram sobre ele. Aí eles falam, não existiu, foi uma invenção, é uma criação, é um pseudônimo. Mas não, eles existiram sim, né? Só que eles tinham um jeito de comunicar que era diferente. Então, é bacana você trazer isso, né? Para a gente ir pensando também. O Aristóteles falava que ele acreditava que o Sócrates nunca existiu. O Aristóteles. Não, como é que fala? Peraí. Aristóteles acreditava que Orfeu nunca existiu. Então tinha essa coisa que um não existia, o outro não existia. Igual a gente que já conversou, Rosmar, a gente estuda na escola, né, das belezas da Grécia, né, o direito romano a gente estuda sobre o Egito, o Rio Nilo, pelo menos foi aquilo que me marcou. Eu não sei se eu fui mais profundo, se as aulas foram mais profundas, mas eu não captei aquilo. E quando eu entrei para o Espiritismo, conheci a doutrina espírita, para mim, o Espiritismo era de Kardec, essas ideias eram de Kardec para cá. Poderia ter os casos, igual a gente falou, as irmãs Fox, né, que a gente estuda também, que foi um pouquinho antes das mesas girantes, né? Então, para mim, eu não conseguiria. Quando eu li esse livro, foi a primeira vez que eu entrei nessa questão dessas iniciativas, dessa ciência oculta, disso tudo. E isso já existia há muito, né? Mas eu não. Então, às vezes, eu comentei com você que às vezes tem gente que estuda o Espiritismo, mas não tão profundo igual esse livro Depois da Morte. É um livro que teria que ter mais estudos dessas obras de Leon Denis nas casas espíritas. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é muito importante para a gente ir mais além, né? Porque de Cristo para cá, antes de Cristo tinha Moisés, que não com essa questão da ciência oculta. Para mim, eu comecei agora nesse aprendizado. Talvez eu não tenha prestado atenção, entendeu, Rosmar? Antes, posso ter ouvido, mas não captei. É muito superficial, vamos dizer assim. Teria que ser mais profundo. Os estudos. Né? Igual a gente sempre estudou algum livro, né? Agora nós estamos estudando todos que a gente pode. A gente só não estuda mais porque não tem jeito. Se a gente conseguisse, né? Mas é isso. Verdade. Eu vou ler mais um trechinho aqui, então, que aí a gente tem mais coisa para comentar também. Enfim, Sócrates e Platão, popularizando os mesmos princípios, derramando-os em círculos mais lato, inauguraram o reinado da ciência franca, que veio substituir o ensino secreto. Tal foi o papel representado pela Grécia na história da evolução do pensamento. Em todos os tempos, a iniciação exerceu uma influência capital sobre os destinos desse país. Não é nas flutuações políticas agitadas nessa raça inconstante e impressionável que se devem procurar as mais altas manifestações do gênio helênico. A iniciação não tinha seu foco na sombria e brutal Esparta, nem na brilhante e frívola Atenas, mas sim em Delfos, em Olímpia, em Eleusis, refúgios sagrados da pura doutrina. Era ali que, pela celebração dos mistérios, ela se revelava em toda a sua pujança. Ali, pensadores, poetas e artistas iam colher o ensino oculto
que depois traduziam a multidão em imagens vivas e em versos inflamados. Acima das cidades turbulentas, sempre prontos a se dilacerarem, acima das oscilações políticas, passando alternativamente da aristocracia à democracia e ao reinado dos tiranos, um poder supremo dominava a Grécia. O tribunal dos anfictiões, que tinha Delfos por sede e que se compunha de iniciados de grau superior. Por si só, ele salvara a Hélade das horas do perigo, impondo silêncio às rivalidades de Esparta e de Atenas. Já no tempo de Orfeu, os templos possuíam a ciência secreta. Escuta, dizia o mestre ao neófito, escuta as verdades que convém ocultar à multidão e que fazem a força dos santuários. Deus é um e sempre semelhante a si mesmo. Porém, os deuses são inumeráveis e diversos, porque a divindade é eterna e infinita. Os maiores são as almas dos astros, etc. Entraste com o coração puro no seio dos mistérios. Chegou a hora suprema em que te vou fazer penetrar até as fontes da vida e da luz. Os que não levantam o véu espesso que esconde aos olhos dos homens as maravilhas invisíveis, não se tornarão filhos dos deuses. Aos místicos e aos iniciados. Vinde gozar, vós que tendes sofrido, vinde repousar, vós que tendes lutado, pelos sofrimentos passados, pelo esforço que vos conduz, vencereis. E se acreditais nas palavras divinas, já vencestes, porque depois do longo circuito das existências tenebrosas, saireis, enfim, do círculo doloroso das gerações, e como uma só alma, vos encontrareis na luz de Dionísio. Amai, porque tudo ama, amai, porém, a luz e não as trevas. Durante a vossa viagem, tende sempre em mira esse alvo. Quando as almas voltam ao espaço, trazem como hediondas manchas todas as faltas de sua vida estampadas no corpo etéreo. E para apagá-las, cumpre que expiem e voltem à terra. Entretanto, os puros, os fortes, vão para o sol de Dionísio. Então, vou dar uma paradinha aqui. Ok. Só para a gente comentar aqui algumas coisas, né? Aí ele vai falar, então, né, de Sócrates, de Platão, e quem eram esses, né? Então, a gente sabe, assim, Sócrates, principalmente, foi um precursor, né, dos tempos de Jesus. Então, ele veio antes. Para quê? O papel de Sócrates, ele é fundamental para a vinda do Cristo. Não é que sem Sócrates não teria tido resultado, é claro que teria, né? Mas o que Sócrates fez? Ele tinha um papel fundamental de incitar as pessoas a questionarem as coisas e pararem de aceitar tudo como uma verdade absoluta. Então, ele tinha, na sua forma de como que fala? De trabalhar as questões mesmo, né? Essa possibilidade de tudo ele questionava. Tudo ele tinha uma pergunta, ele nunca tinha uma resposta, né? Então, assim, quando a gente vai estudando Sócrates, a gente vai dizendo, né, que dentro desse período aí, né, desse período da Grécia Antiga, ele foi uma figura tão importante para preparar mesmo aquelas pessoas ali para
a compreensão do que Jesus ia vir trazer, da mensagem de Jesus, né? Então, assim, quando a gente vai conhecendo melhor a obra de Sócrates, a obra dele não, né? Porque ele não escreveu nada, como a gente já disse anteriormente, né? Escreveram por ele. Então, quando a gente vai conhecendo a partir desse escrito que deixaram aí, né, de quem conviveu com ele, a gente vai vendo o quanto que ele incitava o questionamento, ele incitava a dúvida, mas não como uma forma, como é que eu vou explicar isso? Não como uma forma de dificultar o conhecimento, mas convidando a cada um a trazer percepção e conhecimento a partir de si mesmo, né? A partir de si. Então, assim, o método, né, que ele usava era de questionamento mesmo, né? De querer saber, convidar cada um a buscar o conhecimento por si, a partir das situações. Então, ele nunca dava uma resposta pronta e acabada, né? Então, é interessante quando a gente vai vendo isso, né? E ele fez isso para facilitar, para que o povo pudesse compreender também a mensagem que o Cristo ia trazer, né, posteriormente. É isso mesmo que você está falando, Rosimar. Interessantíssimo. No livro Caminho da Luz, essa época do um momentinho só, que a gente leu aqui, a época de Sócrates, de Platão, foi 469 a.C. Então, no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel fala para a gente que Jesus, né, ele fez, colocou aqui para conviver com a gente, esses todos que nós já falamos são vários, né? No povo grego ali, Sócrates, Platão, Aristóteles, para fazer esse preparo igualzinho você falou. É sair essa ciência oculta e essa coisa que eram só para os iniciados que estavam no templo, para o povo, para a praça, para todo mundo ficar sabendo disso, entendeu? Então, o que Jesus fez? Colocou nas cidades mais populosas da época, né? Encheu aquilo de homens cultos. Isso é o livro A Caminho da Luz, tá, gente? Psicografia de Chico Xavier para o Emmanuel, ditado pelo Emmanuel. E o Emmanuel fala que esses encarnes, né, dessas pessoas, desses homens cultos e generosos, filósofos e artistas, era para renovar, para melhor todas as tendências da humanidade. Mestre do cérebro e do amor. Lembra que falamos do povo egípcio, né? Que ele não resolveu o lado dos sentimentos dele, quer dizer, isso há 4.000 anos antes de Cristo. Então Jesus veio para fazer isso tudo, igual como você bem falou. E a Grécia fez isso se alastrar pelo orbe, né? Até hoje, né? Até hoje a gente estuda e agora nós estamos estudando, por exemplo, isso não sai de moda, né? E esses enviados de Jesus trouxeram os ensinamentos, né? Igual eu falei, dos templos para o povo. Todo mundo ficou sabendo, né? Do como é que era. Inclusive, o que Jesus quis antes dele vir para a Terra aqui? A organização física, igual a organização física do homem, né? Aqueles homo sapiens, aquela coisa toda, e houve o cruzamento das raças, né? Foi aperfeiçoando, o perispírito foi ficando mais
sutil, tipo, vamos dizer, menos matéria, aquela bruto, né? Aquela coisa bruta. Então, nesses 5 séculos antes da vinda do Cristo, de Jesus, né? Foi uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas, filosóficas, dos mais diversos matizes, em todos os ambientes do mundo. Então é interessante a gente ver isso, né? E realmente foi isso que aconteceu. Aquela preparação que você falou muito bem aí, do povo para receber Jesus. Porque a organização física do homem já estava preparada. Houve muitas experiências e muito trabalho dos prepostos de Jesus, só que esses 5 séculos antes foi para o Espírito, porque era muito importante a moral, a ética, essa filosofia que a gente conhece, que é a filosofia da doutrina espírita, que hoje a gente prega, quer passar para todo mundo, quer exercer a trancos e barrancos, mas a gente quer exercer. Com muita luta, né? Com muita... Sabendo que Deus ajuda a gente em todo momento, mas a gente vai tentando, tropeçando e vai tentando. E cada vez a gente sente que foi melhorando um pouquinho. Igual a mensagem que a gente leu ontem, né? Do Fonte Viva, antes do nosso trabalho, que a gente viu que tudo é de pouquinho em pouquinho, um em um, a gente chega numa construção fabulosa. Então a gente deve pegar de tudo, mesmo que seja pouquinho, que esteja demorando, vamos Não aprendendo, vamos aprendendo. desistir, Você não né? vê você não Não vê desistir. esse tempo de doutrina espírita, eu nunca tinha estudado dessa forma que eu estou estudando agora, gente. Para mim está sendo assim uma coisa maravilhosa, né? E a gente precisa, né, ficar atento, né? Porque tem muita sabedoria ainda para a gente desvendar, né? Você está trazendo uma questão que é importante, Ricardo. É assim, quanto mais a gente se distancia da história, a gente deixa a história de lado, mais tempo a gente demora para evoluir também, né? Então, olha o que você está dizendo, desse tempo todo que eu estou na doutrina espírita, agora que eu estou conseguindo olhar para a história de novo, né? Rever essa história. E quanto conhecimento que a gente tem, né? Se a gente começasse do início, fazendo esse percurso já de... tem umas bases teóricas, né? Tanto na filosofia quanto na psicologia, nas ciências humanas, acho que de uma forma geral, né? Que elas vão dizer assim, a gente precisa considerar todo o trabalho que foi feito daqueles que vieram antes da gente, né? Os nossos antepassados. E aí a gente vai falar que, inclusive, os grandes precursores das ciências modernas, né? Então, às vezes, o homem, na sua arrogância, no seu orgulho, ele despreza esse conhecimento anterior. Mas ele esquece que ele só está aqui hoje com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, com toda a evolução, com todo o crescimento, graças a esses nomes da antiguidade, que fizeram o percurso inicial para a gente. Então, a gente precisa retomar, assim, de vez em quando. Você não vai voltar a refazer o caminho, não é isso. Mas você vai, pelo menos, sempre estar lembrando desses nomes, né? Então, eu acho bacana quando o Leon Denis faz isso, né? Porque ele é meio que, não gosto de usar essa palavra não, que ela se confunde muito com algumas questões aí, né? Mas ele meio que honra esses que vieram aí, trazendo essa construção do saber, né? E aí, quando a gente vai falar de Sócrates, por que a gente traz essa questão, né?
para dizer da importância dele também no cristianismo. E a gente não está falando que ele ajudou a fundar o cristianismo, que ele era cristão, nada disso. Ele viveu antes de Jesus, muito antes de Jesus, né? Então, assim, o que a gente está dizendo é que o método que ele usou foi pensado pelo mundo maior para ajudar no que Jesus precisava trazer para a gente, né? Então, assim, o que o método socrático ele tinha como objetivo, né? Questionar as crenças habituais do interlocutor para depois assumir uma ignorância. Era preciso assumir que ele, né? Uma frase dele muito conhecida: eu só sei que nada sei, né? Então, ele tinha que assumir essa ignorância para depois buscar o conhecimento verdadeiro, que é o que está faltando hoje, né? Hoje em dia é uma arrogância tão grande no saber, né? Que todo mundo sabe que tudo sabe e não sabe nada, na verdade, né? Nós estamos aqui em construção, em evolução. Então, assim, o que era? O método dele era maêutica, né? Um dos princípios era maêutica. E o que era? Um parto, né? Esse nome vinha por causa da mãe dele, que era parteira, né? Então, ele fazia essa junção ali, né? Então, assim, era afastar uma opinião e alcançar o conhecimento, né? Quanto menos eu opinar, mais eu vou saber de verdade, né? Vamos trazer isso para os nossos tempos. O que hoje mais se tem? Opinião, né? É o achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, até na doutrina espírita. Na doutrina não, né? No movimento espírita, né? Quantos achadores de coisas que a gente encontra pelo caminho, né? Então, assim, a gente mesmo já foi confrontado algumas vezes, né? Sobre o nosso trabalho, sobre essa questão da casa espírita virtual. Quantos achadores de várias coisas que, quando a gente trazia ali os ensinamentos de Kardec, a gente conversava, né? Falava assim: você já leu essa parte no Livro dos Médiuns? Aonde que você achou isso que você está trazendo? Aí a pessoa fala: eu não sei. Na verdade, eu não sei. Quer dizer, eram repetidores, né? Repetidores de saberes de outros que achavam, né? Então, olha como é que Sócrates foi importante, né? E aí, quando a gente não estuda para compreender esse método socrático, né? A gente fica como a gente está na atualidade, né? Lê uma frase lá no WhatsApp, aquilo vira uma verdade, eu não questiono, eu não pesquiso para saber se aquilo é verdade ou não é. Olha que confusão, né? Só por falta de conhecer esses grandes nomes da história, né? E aí ele vem falar aqui dos templos, né? Então ele vai falar, olha, se distanciavam daquelas cidades que eram mais voltadas para a matéria, né? E as iniciações se davam mais nos templos, né? Então, ele vai falar aqui de Delfos, né? O templo de Delfos é um dos mais conhecidos. O que a gente sabe do templo de Delfos? Quando Sócrates visitava o templo de Delfos, ele trazia alguns conhecimentos, e muita gente associou esse conhecimento a Sócrates, e na verdade era nesse templo que ele buscava esse conhecimento, né? Então é interessante quando a gente vai vendo isso, né? Essas narrativas que estão aqui trazidas por Leon Denis, elas fazem todo sentido, né? É verdade, Rosmar. Outra coisa interessante também é a questão de Esparta e Atenas, né? Essas duas cidades eram populosas, cidades populosas, e a diferença, porque eles eram como se fosse cidade-estado grego, né? Era uma cidade-estado, as duas, Esparta e Atenas. Só que politicamente eram totalmente diferentes. Esparta vivia para a guerra,
Era guerra, só tinha guerreiros, né? Tolhendo a liberdade total, tanto dos só tinham soldados, né? E Atenas era pura democracia, a liberdade total. Então elas se confrontavam, era problemáticas as duas ali na Grécia. Aí o Emmanuel, no Caminho da Luz também, ele fala que pode comparar, é atual demais as políticas de hoje. Ele escreveu A Caminho da Luz, ele foi editor para o Chico, em 1938. Ele compara ali, ele fala na Rússia e na Alemanha, que a gente pode ver ali a questão dessa política. Não sei, assim, a Alemanha, mas a Rússia a gente sabe que é totalmente militarizada, né? A Alemanha foi depois, ele escreveu em 1938, a Primeira Guerra foi em 1939, se eu não me engano. Então ele compara, ele fala, olha só como era atual. Quer dizer, isso tudo fazia parte desse aprendizado, para a gente ver o que é aquilo que é nocivo e aquilo que teria que ser importante, que tem que ser importante, né? que precisava passar para o povo aquilo ali. Então essas duas cidades eram exemplos para o mundo. Tanto que muita gente... Você sabe que tem muitos países aí que são assim. Hoje ainda, né? No século XXI. É muito interessante. É só sabedoria e é coisa que está aí para a gente, se a gente quiser aprender. Né? Mas o homem ainda, depois de 2000 anos, depois de Cristo, da vinda dele para cá, o homem ainda insiste nesse erro de cometer esse equívoco, que era uma coisa tão fácil de resolver. A gente está sempre aí, né? Pelo menos eu sinto, às vezes, assim, totalmente desnorteado com essa questão de poder dar um problema, com essas guerras aí que, sem mais nem menos, a gente tá uma guerra aí, né? Guerra da Ucrânia com a Rússia, aquela questão lá do próprio Oriente, ali, né? da faixa de Gaza ali, aquela coisa toda, essa carnificina, né? Porque são pessoas inocentes morrendo em nome de Deus. Olha só que loucura. Não era para existir, são séculos de aprendizado e a gente não aprende. A gente não aprende. Está aí, os ensinamentos estão aí, é só buscar, né? Para quem quer ver. Mas aí impera, né? O humano não se olha como espírito, se olha como humano. Eu tenho que isso, eu tenho que ter, egoísta, não tem empatia, não tem amor, não tem nada, não tem caridade, né? Mas eu acho que isso é complicado. um aprendizado para a gente, né, Ricardo? A gente precisa olhar para essa situação e ver o que a gente ainda tem que aprender também, né? E no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente não tem como fazer nada lá pela guerra da Ucrânia, nem por aqueles conflitos lá do Oriente, mas a gente tem como fazer aqui, no nosso dia a dia, né? Junto da nossa família, daquelas pessoas mais próximas, daquelas pessoas com quem a gente tem conflitos, às vezes, injustificáveis, né? Então, eu acho que isso é um aprendizado para todo mundo, né? Quando a gente fala assim, ninguém não aprendeu nada, a gente precisa saber se a gente está aprendendo alguma coisa com isso, né? Porque a gente acha que são esses grandes conflitos que levam o ser humano à derrocada. Claro que são, mas os pequenos conflitos que a gente não leva em conta também levam a gente à derrocada, né? Então, é como que eu trato as pessoas que trabalham, né, junto comigo, ou que trabalham para mim, como é que eu trato a minha família, como é que eu trato aquelas pessoas que estão ali, mais próximas de mim, né? Então, eu acho que em tudo isso a gente tem, sim, que buscar aprendizado,
como que esses conflitos começam? Por que que eles começam? Então, a gente transformando o nosso dia a dia, aí a gente já vai estar fazendo também muita coisa, né? Eu acho que é importante a gente pensar também nesse Às sentido, né? vezes, às vezes a gente pode achar assim, mas essa coisinha é tão pequena, né? Tô aborrecido ali com o cara da padaria, não vou voltar mais na padaria, coisa e tal. Em vez da gente tentar resolver os nossos pequenos conflitos, porque a gente viu bem na mensagem que é tudo construído bem pequeno. Aí você fala assim, o que que eu posso fazer para a humanidade nos meus problemas pessoais, nesses conflitos com cidadãos da minha cidade? Isso não é tão importante, porque tem a guerra lá, tem a guerra na Ucrânia, tem a guerra não sei aonde, coisas mais importantes para resolver. Então a gente tem que ir resolvendo essas coisas pequenas, né? Igual a gente A estuda gente tem que agir nas obras. aonde a gente pode agir, né? Existem aqueles movimentos que são distrações para o ser humano, né? Então, por exemplo, a gente ficar o dia todo, não estou dizendo aqui, você trouxe um exemplo muito bom para a gente refletir, né? Mas se a gente ficar o dia todo na frente de uma tela, televisão, qualquer aparelho que seja, assistindo aquele conflito e questionando, né? Nossa, mas como é que pode ser humano estar desse jeito? Eu não posso agir ali, mas aonde que eu posso agir, eu tenho que agir, né? O grande problema do ser humano é deixar de agir onde ele pode para ficar preso ao que ele não pode. Isso é distração para a evolução, né? Então, quanto mais a gente se distrair com aquilo que a gente não pode agir, né? Lembra da oração da serenidade. Senhor, me dê serenidade para mudar aquilo que eu posso mudar, aceitar aquilo que eu não posso e sabedoria para distinguir uma coisa com a outra. Para mim, essa é a oração mais sábia que existe, né? Eu preciso agir naquilo que eu posso agir. O resto é distração, né? O resto é distração. Para eu não me movimentar, porque a minha autotransformação é difícil. Então é mais fácil eu olhar lá para o Oriente, é mais fácil eu olhar lá para o Sul, é mais fácil eu olhar para qualquer lugar, menos para mim, né? E aí eu vou fechar minha fala aqui, já que a gente está falando disso, né? E a gente está falando de Sócrates, e a gente está falando do Templo de Delfos, na questão 919, Kardec pergunta assim, qual que é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida, ele não fala assim, melhorar em algum momento da encarnação ou da evolução, para melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. A resposta dos espíritos é, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí, quando ele fala isso, todo mundo fala, o sábio da antiguidade é Sócrates, porque Sócrates absorveu isso como um lema para a vida dele. Ele precisava se conhecer para não se perder no mundo. Mas ele leu essa frase no Templo de Delfos. Só estou trazendo isso para a gente fechar aquilo ali que a gente tinha falado, né? Esse templo era o quê? Era o local dos iniciados, então Sócrates participava ali daquele movimento, né? Ele tinha conhecimento dessa verdade, né? Dessa religião oculta, né? Como é que é o nome que eles deram mesmo, que Leon Denis veio trazer para a gente, né? A doutrina secreta, né? Então, Sócrates participava disso também, a gente vai vendo a partir desses relatos, né? Então, eu acho assim, é bom a gente ir refletindo sobre as incoerências do ser humano, mas a gente sempre precisa voltar o olhar para a gente. O que eu estou fazendo? Que aprendizados que eu estou construindo quando eu olho para esses movimentos equivocados dos outros? Porque se eu só estou olhando para julgar,
eu estou me distraindo, né? Porque eu não consigo mudar o outro. Então, a gente volta lá para Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Isso é importante, né? A gente precisa se conhecer. Eu não sei, a gente parou aonde aqui a leitura, hein? Aonde que está escrito assim, já no tempo de Orfeu? Não, é a cá assim, quer ver, ó? Sol de Dionísios. Tem o primeiro asterisco aí. Então, a gente terminou essa Achou? parte, né? A gente chegou Terminamos, até o final. Não tá. Então, Eu a acho que a gente gente podia deve ficar parar por por aqui aqui. hoje. Eu só quero fazer um comentáriozinho importantíssimo, perfeito, tudo que você trouxe aí. Agora, voltando à questão dessa questão das guerras, daquelas coisas, né, da humanidade que a gente fica chocado, que a gente não consegue resolver, realmente isso pode até fazer mal para a gente ficar lá vendo notícia que está acontecendo isso, que houve isso, você vai tentar, pô, mas o que eu posso fazer? Você fica travado, porque você não pode, se faz mal para você. Então, tenta resolver os seus problemas, que isso vai ser muito importante para a humanidade, né? Você resolva seus pequenos problemas, igual nas obras de André Luiz, ele traz para a gente, né? Aquelas coisinhas que acontecem, às vezes a gente fala assim, isso aí, Deus nem vê isso aí, não, né? São pecadilhos, vamos dizer assim, isso aí nem, a justiça nem vai me julgar por causa disso, justiça dos homens, alguma coisa. Mas essas pequenas coisas, elas têm que ser resolvidas. A gente tem que ter moral até nessas pequenas coisinhas que a gente acha que pode passar, que Deus não vai olhar para isso, mas isso envolve tanta coisa, envolve o universo. Porque a gente evolui menos, a gente tem que evoluir mais para o universo evoluir. Entendeu? E a gente não consegue entender isso, Rosimar. A gente não consegue, pelo menos eu, né? Eu fico ali travado ainda. Eu tenho que pensar em tudo. Eu não posso pensar só na minha família, só nisso aqui que está acontecendo, a coisa, o presente. Eu tenho que pensar em tudo. Né? Nós somos E é um pouco espíritos. até o que a gente estava conversando hoje, né? É um pouco daquilo que a gente estava conversando hoje, né? Um comportamento equivocado. Às vezes a gente vai falar assim, a pessoa errou, ela vai presa e vai resolver, mas um comportamento equivocado, nossa, ele envolve tanta coisa, né? Ele envolve a pessoa, ele envolve o outro que sofreu, sei lá, um abuso, alguma coisa assim, ele envolve a família, ele envolve uma categoria profissional, às vezes. Imagina, né? Uma pessoa comete um equívoco, aquela categoria profissional toda, às vezes, arca com aquela inconsequência do outro, né? Então, por isso que a gente precisa olhar isso, igual você está dizendo, que a gente chama de, entre aspas, pequenos delitos, né? Eu não estou cometendo uma guerra, mas tudo começa do micro, nada começa, já uma guerra não começa já como uma guerra, começa com um pequeno conflito entre dois governantes, e aí vai contaminando uma parte do povo, e aí aquilo vai tomando força até que chega nesse ponto, né? E assim também são os nossos, entre aspas, pequenos delitos, né? Às vezes começa de uma tentação, e aí eu só penso em mim, satisfazer o meu ego, o meu desejo, e eu esqueço de olhar o quanto que isso pode virar uma coisa grande, né? Igual você está falando, que afeta a humanidade. Aí você fala, nossa, Osmar, mas você está exagerando. Não, mas afeta de verdade. Porque existe um campo vibracional agindo e que, quando um grupo começa a pensar em torno daquele delito, aquilo vai tomando força também. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, realmente, e olhar para a gente, e ir se comprometendo com aquilo que a gente já pode mudar, não ficar muito
se vitimizando, né, diante das situações, mas arregaçando as mangas e resolvendo aquilo que dá para resolver. É muito importante a gente fazer esses movimentos, né? É verdade. Perfeito. Então podemos encerrar? Uhum, podemos. Então tá bom. Então eu vou fazer a prece para a gente encerrar. Quer dar algum recado, pessoal? Não, tá tranquilo. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela nossa existência. Vamos agradecer aos espíritos mentores deste grupo de estudo. Agradecendo também ao nosso querido Leon Denis, que tanto ensinamento deixou para nós aí, com essas obras que elucidam tanta coisa para a nossa caminhada evolutiva. Que a Mãe Santíssima Maria de Nazaré possa abençoar os lares de todos aqueles que irão assistir esse estudo nas redes sociais e que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, para mais um estudo. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.